Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o deputado federal Heráclito Fortes. Está o deputado. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Deputado Heráclito Fortes, do PSB, que vai conversar conosco a respeito da cena política nacional e local. Deputado, boa tarde. Boa tarde. O presidente Michel Temer iniciou uma reforma ministerial. Saiu o ministro das Cidades, indicação do PSDB, que agora acena para uma unidade desse particular. Devem sair todos da base governista. O que isso muda na base de sustentação ao presidente Michel Temer? Qual é o futuro do governo em relação a este assunto? Olha bem, o Michel não tinha o desejo de fazer mudanças agora. Mas o PSDB viveu durante um bom tempo, agora recente, conflitos internos. Fica no governo, sai do governo, sou governo, não é governo. Toda votação, o partido dividido, até que o deputado Bruno Araújo, ministro da Cidade, tomou a decisão de entregar. Ao fazer a entrega da sua parte, que é uma parte importante, ele abriu um debate. Esse negócio de reforma ministerial, isso é como coceira. Você não pode mexer, porque quando mexe... Mas mexe mais forte. Então, você tem aí alguns ministérios importantes na mão do PSDB. E já está definida, prego batido, ponta virada, com relação ao Ministério da Cidade. E acredito que isso, obrigatoriamente, vai levar a uma revisão dos outros cargos. Quando o senhor diz que uma coisa que não se pode mexer na reforma ministerial, o senhor acredita que foi, então, uma ação isolada do ministro? O senhor não acha que por trás disso há uma pressão do partido para que ele deixe os cargos? Eu quero crer que sim. Quero crer que sim. E o ministro, que é um jovem, hábil, está com problemas, não só a nível nacional, mas também com dissidências, com confusão no próprio seu estado, que é Pernambuco. É o Bruno Araújo, de Pernambuco. Bruno Araújo. Então ele resolveu tomar essa atitude. Resolveu tomar essa atitude e talvez que tenha sido um bom caminho que ele escolheu. Ele é um jovem, futuroso, e achou que não podia ficar nesse conflito do ser ou não ser. E acho até que procurou facilitar a vida do governo. O senhor tem conversado, o senhor conversa muito, público, as pessoas sabem que o presidente Michel Temer frequenta a sua casa em Brasília, inclusive para assuntos que não são ligados à crise, como o senhor mesmo diz, né? Geralmente é para conversar sobre outros assuntos. Mas qual tem sido o estado de espírito do presidente Michel Temer, principalmente depois que superou as denúncias no Congresso Nacional? O Michel é um parlamentarista. E aí é que é o grande trunfo. Eu vejo lá no plenário, em algumas decisões que as pessoas querem tomar, o comparativo que fazem. Porra, a Dilma não recebia ninguém, a Dilma dava coisa em todo mundo. O Michel lhe telefona, o Michel lhe procura, o Michel discute, o Michel ouve opinião. Então, essa diferença que faz com que ele seja muito forte lá no plenário. Já não lhe digo que imbatível, mas até agora não perdeu nada. Porque, vamos ver, isso é uma coisa que eu preciso ficar bem claro. Essa reforma da Previdência não é boa para o Michel, é boa para o país. Sim. Ou ela é feita agora, ou o próximo presidente, quem quer que seja, será obrigado a fazer. Porque o país está engessado. O mais correto era que se dissesse, fizesse um levantamento, quais são os pontos inaceitáveis. E eu acho que tem muita coisa que precisa ser cortada no momento. Lá na frente se faz outra etapa. É uma reforma que você não pode fazer tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Pesada demais. Por exemplo, eu quero só te contar aqui uma história. Aqui no seu canal, eu disse que estava de portas abertas para discutir pontos que as classes envolvidas se sentissem prejudicadas. Você sabe quantas pessoas eu recebi? Quantas? Líder, zero. Nenhuma zero. Procurou. Ninguém procurou. Por que o senhor acha que não deve procurar? Ou porque acha que eu não tenho nenhuma importância no contexto, ou porque eles não têm convicção do que estão fazendo. Que eu acho que é mais fácil a segunda etapa. Eu vejo algumas questões totalmente absurdas e que passam para a cabeça das pessoas. A terceirização da calúnia, no caso, prejudicar o trabalhador, prejudicar o homem do campo, coisas que não existem na reforma da Previdência. Nós temos que discutir, por exemplo, a idade mínima. Aí eu concordo. Mas vamos discutir fatos concretos.
abstratos nunca. É uma reforma do trabalho que foi aprovada e você não está vendo ninguém ser prejudicado. Então, as coisas precisam ser levadas com mais responsabilidade para o bem do país. Você acha que, no caso do debate da reforma trabalhista, houve muita informação equivocada? Claro. O desembargador Francisco Meton e alguns advogados trabalhistas imaginam que, na verdade, os conflitos vão começar a partir de agora. O senhor não concorda com isso? Eu até gostaria que os conflitos começassem para a Justiça do Trabalho fazer jus à sua existência e não ficasse discutindo, como estão discutindo agora, a sua extinção. Ela existe para isso. Imagine o que, para que esse cara como a Justiça do Trabalho se não fosse para dirimir esses conflitos. Existe essa possibilidade de extinção da justiça, esse debate, né? Já começa a se discutir isso. Eu, pessoalmente, sou contra, mas a discussão está na rua. E o Brasil, do jeito que está, você... Bom, mas em termo concreto, o que doía na reforma do trabalho? O fim do imposto sindical. Esse imposto que botava esse pessoal para agredir as pessoas na rua. O dinheiro do sindicato era um dinheiro forte, pesado. 18 mil sindicatos, dá 7.800 sindicatos. Na primeira leva, já há um reconhecimento aí de que 3.500 sindicatos serão extintos. Só pelo fim da contribuição obrigatória? Claro. O pessoal vivia para cima e para baixo, uns iam para a Europa, às custas do imposto sindical. Não tem sentido o Brasil ter 17.800 sindicatos. O senhor acredita que o governo Temer terá força para aprovar alguma coisa na reforma da Previdência? Eu acho que sim. Porque tem muita gente que combate a reforma da Previdência por hipocrisia. Mas que na perspectiva de ser governo daqui a um ano, sabe que é impossível se governar sem essa reforma. É impossível. De forma que eu acho que tem muita hipocrisia aí. Aí você vai ver na hora, vai ter ausência de plenário, eu acho que sim. Mas será uma reforma política mais enxuta? Sim, mais enxuta. O relator é muito hábil, o Arthur Maia, e ele está exatamente fazendo a liofilização. Liofilização. Nessa questão. Ficou de discutir isso no começo da semana. Tá certo. Deputado Heráclito Fortes, falando agora a respeito da política local. Por enquanto, existe na disputa, interessado em disputar as eleições no ano que vem, o governador Wellington Dias, que é candidato à reeleição ao governo do Estado. E o ex-senador João Vicente Claudino tem dado sinais de que também quer entrar nessa disputa, mas ainda não tem sequer partido, não se filiou ainda. O senhor acredita que o cenário aqui no estado do Piauí será justamente o oposto do cenário nacional, onde muitos candidatos devem surgir? Olha, você está falando do fato concreto. João Vicente e o Wellington Dias. O Wellington Dias vai para uma campanha tendo que prestar à opinião pública contas do que fez durante seus 3 governos. Ele vai ter que justificar, ele vai ter que explicar o que fez, o que não fez e por que não fez. O João Vicente vai com uma mensagem de esperança, de renovação, de tempo novo. É só você comparar. Segundo ponto que eu quero lhe dizer. O Piauí tem horror à Arca de Noé. Nunca aceitou. O que significa essa? É aquela história de querer botar todo mundo no palanque. E o Hélio está cometendo, para mim, um erro grave. Ao invés de se dedicar à administração dos problemas do Piauí, que são gravíssimos, ele só pensa em eleição. É criar secretaria, dar gratificação para um, aumentar a máquina do Estado, e o Estado está atolando. E aí enche o palanque. De pessoas que foram conflitantes a vida inteira, que se xingaram, aí vai para o interior, o povo não entende. Olha, o Alberto Silva ganhou, contra a estrutura pesadíssima de uma oligarquia, o governo do Estado, em 86. 4 anos depois, ganhou o Mão Santa. A estrutura do Mão Santa era de fazer pena. Mimeografava propaganda eleitoral porque não tinha recursos. Depois o próprio Wellington ganhou de uma estrutura derrotando um mito que era o Hugo Napoleão. Então, meu caro, é a tal história. Essa Arca de Noé não vai dar certo. Espere para você ver. Basta a oposição se unir em torno de um nome. Que pode ser o João Vicente, pode ser o Firmino, eu vou até arriscar aqui, pode ser o Jesus Tasra Filho, que ninguém falou nele ainda, mas é um nome que eu vi agora uma pesquisa qualitativa, quando você coloca o nome dele, ele é respeitadíssimo.
Esse está protegido, porque não dá nem candidato, não sei nem se ele vai gostar do que eu estou dizendo. Mas é um nome, entendeu? De forma que o Piauí está querendo uma solução para crescer. Já nós perdemos 14 anos de PT sem um projeto estruturante do Piauí. Todos os outros estados tiveram. E nós temos aqui uma coisa grave. Nós temos obras como a Transnordestina, que é preciso se lutar, porque ela é fundamental para o Piauí. Nós temos os tabuleiros litorâneos. Aliás, ontem eu conversei com o Monsanto, e o Monsanto é um homem determinado. Ele me disse uma coisa interessante. Era esse tabuleiro sendo concluído, nós vamos ter aqui na região uma Petrolina. É verdade. É verdade. Uma cidade com a mesma força com a mesma força de produção, e falta muito pouco. Muito pouco. Ele me disse ontem, ontem mesmo eu liguei para o ministro Moreira Franco, que é piauiense, para que ele se empenhe nisso, para tirar os entraves que tem. Existe recurso. Eu me lembro que eu fiz até um entendimento com a participação da deputada Iracema, e o ano passado nós botamos recurso. Não sei o que está havendo, mas vou... Quer dizer outra coisa, o platô de Guadalupe. Eu vejo o Júlio César brigando por esse platô há quanto tempo? Quer dizer mais? E essa agora, finalmente eu consegui a continuação da energização da Serra do Quilombo. No final do governo Fernando Henrique, nós conseguimos 80 quilômetros de energia. Veja o que foi feito ali. Nós transformamos aquela região numa fronteira agrícola. O governo parou. Agora, nós conseguimos, e já estão, inclusive, escolhendo terreno para fazer a subestação, a extensão por mais 40 quilômetros. Você vai ver o benefício imediato que vai se trazer para o Piauí. Gente, eu anteontem viajei num avião de São Paulo para Brasília e vi um rapaz, um jovem, que é de uma empresa, salvo engano, São Raimundo, lá de São Raimundo Nonato, que está explorando minerais lá na região. E me pediu, pelo amor de Deus, ajude isso. São empresas nacionais, mas com um grande volume de capital estrangeiro. Também. Joel, foi comprado há uns 3 anos atrás, uma área ali na região de Paulistana, eu não sei se Paulistana ou Queimada Nova, por ali, $1,5 bilhão de dólares, pelo grupo indiano. Disposto a investir e explorar minério. Sabe o que falta? O trem. E aí teve uma briga no governo da Dilma, a estrada vai para o Ceará ou vai para Pernambuco? Aí o dono, um dos interessados, botou o Ciro Gomes como diretor. E o Ciro Gomes começou a brigar, porque ela é privada. Começou a brigar para ir para o Ceará. Quando a lógica mandava para Pernambuco, e a determinação do Eduardo Campos era que fosse Pernambuco, pelo motivo muito simples. Porque quando sai do Piauí, entra em Pernambuco e entra na região de Araripina, você tem o gesso. O gesso só pode entrar competitivamente, inclusive para exportar, se for carona de carga. Senão ele não tem... Não é viável. Então você tem que fazer um preço diferenciado. Então são essas coisas que precisam. E o Piauí será um grande carro-chefe. Você se lembra que a Trindade empolgou-se com aquele projeto da Vale do Rio Doce lá em Capitão Gervásio Oliveira. E a última conversa que eu tive com a Trindade, até pedi que ela procurasse pessoas na Vale do Rio Doce, eu digo, Trindade, a Vale do Rio Doce está guardando isso aqui como reserva. Enquanto não tiver a estrada, ela vai continuar explorando uma reserva que ela tem no Pará. Na hora que ela fizer a estrada, aí você vai ter. Vamos brigar pela estrada, que o resto foi por consequência. Ela mudou-se, ela transformou-se, eu disse para mim, disse, você não está com politicagem, não? Eu digo, não. E vou lhe dar um dado. Vá na Vale do Rio Doce e procure a doutora Carla Graço, que era diretora de lá. E converse com ela, pergunte, e depois você me conta. Eu falei com ela às 3 da tarde. Quando foi às 6h30, eu estava no Senado, tinha recém-chegado no Senado, ela recém-chegado na Câmara. Ela chegou lá e disse um palavrão comigo e disse, você tem razão. E eu joguei todo o meu prestígio nesse projeto. Uma semana depois, ela veio para cá com o Zé Alencar, aí teve aquele problema, acabou falecendo. Mas é isso. Nós não podemos correr como o cachorro ligeiro que passa na caça. Nós temos que ter as coisas no seu tempo, no seu devido lugar.
Nós perdemos, por exemplo, a grande chance do Porto Luiz Correia lá atrás, porque passaram a viver num clube de falsa felicidade, eu alertando que daquele jeito não era possível, pegou sua empresa do Pará, não sei de onde, sem nenhum know-how de trabalhar em Porto Marítimo, tinha feito Porto Fluvial, e deu o que deu. Nós não podemos mais viver assim. Nós temos que trabalhar por projetos concretos. Essa nossa última fronteira agrícola, ela é fundamental. Nós temos que estimular. Nós temos que pegar essas obras inacabadas do Piauí e dar prioridade. Tá certo. Eu queria agradecer o deputado Heráclito Forte. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, mas eu quero só te dizer uma coisa aqui. Pois não. Eu amanhã vou a Pedro II e nós vamos lançar, já foi aprovada a licitação, a construção do restaurante Escola lá em Pedro II. Rapidinho eu vou lhe dizer o que é. Nós temos 8.700 piauienses trabalhando em restaurantes em São Paulo. Os primeiros foram no final da década de 60 e ficaram trabalhando naquela churrascaria Rodeio. Depois foi indo outro, primo do primo, aquela coisa toda. E hoje são 8.000 e tantos. Qual é a ideia do restaurante? Os primeiros já estão voltando, porque são doidos pelo Piauí. Faz o pezinho de meia e volta. É que esses que estão voltando ensinem aos que querem ir, para que os que forem agora não cheguem lá em São Paulo lavando o prato como seus antecessores. Cheguem lá qualificados. Cheguem lá qualificados. É um projeto com a Universidade Estadual, com esse instituto, o IFP, né? Entendeu? E estamos trabalhando exatamente em cima disso. Eu acho que é uma coisa geradora de emprego e é um reconhecimento que nós estamos fazendo aos filhos de Pedro II e da região que dedicaram-se a vida inteira em mostrar a garra do piauiense em São Paulo. Tá certo. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado